Apoiadores de Bolsonaro hostilizam padre que fez críticas ao presidente em igreja de Fortaleza, mas em outro dia, fiéis expulsam bolsonarista da missa. E a gente vai falar neste momento com o padre Lino Alegre, da paróquia Nossa Senhora da Paz, de Fortaleza, e com o Marcelo Shoa, que é advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Núcleo do Ceará. Olá, padre Lino, seja bem-vindo e seja bem-vindo, Shoa. Bom dia. Bom dia, tudo bom e muito obrigado. Bom dia, Marco. Uma satisfação sempre grande participar do Jornal Brasil Atual. E hoje com a honra maior ao lado do padre. Muito bem, a gente já lembrou de você, o Shoa, quando a gente viu essa notícia aí de Fortaleza, lembramos de você e vamos promover esse encontro neste momento. E eu vou contar um pouquinho, né, para os nossos ouvintes, internautas, telespectadores, mais ou menos o que aconteceu, e a gente vai mostrar um vídeo já em seguida sobre a reação, né, desse fato que eu vou contar agora, que na missa de domingo, do dia 4 de julho, o padre Lino Alegre, após a celebração na paróquia Nossa Senhora da Paz, em Fortaleza, teve a sacristia invadida por um grupo de 8 pessoas que, com ofensas, desrespeito, agrediram psicologicamente o padre. Ele é membro da Pastoral do Povo de Rua, da Arquidiocese de Fortaleza, e ele é símbolo da luta pelos direitos humanos. Ele sofreu ataques após denunciar o descaso político frente a mais de 500 mil mortos vítimas da Covid-19. E o que aconteceu? Aí, no outro dia, na missa, um bolsonarista apareceu e vamos ver o que aconteceu. Nós temos aqui um vídeo, nós vamos apresentar agora um trecho desse episódio onde um bolsonarista foi expulso da igreja pelos fiéis. Vamos ver aqui se a gente consegue ver nesse momento. Vamos lá. Portanto, está aí um trecho desse episódio e a gente vai pedir exatamente para o padre Lino Alegre, né, da paróquia Nossa Senhora da Paz, aí em Fortaleza, para contar exatamente, inicialmente, como é que foi essa agressão psicológica, enfim, como é que se deu essa entrada aí dessas pessoas na sacristia para criticá-lo, padre Lino? Conta para a gente. Sim, então, como estava dizendo, depois da celebração, né, na sacristia entraram 6, 7, 8 pessoas, me parece 8 por aí, né? E aos berros, né? Não foi para conversar, para dialogar, e logo me agredindo, dizendo que aquilo que eu falei não corresponde àquilo que a igreja deve fazer, que eu cometi 2 pecados, um, porque julguei, e naturalmente julguei o presidente, e segundo, porque eu comunguei depois, né? E começaram a gritar aí que eu deveria voltar para a minha Itália, eu sou italiano de nascimento, porque aqui nós não precisamos. E depois que o presidente é um homem honesto, que ele é um bom cristão, e só que não deixavam a gente responder, né? Porque aí eu tentei até dizer, bom, vamos conversar um pouco. Aí, neste momento, na sacristia, tinham algumas pessoas também, ministro da Eucaristia, que praticamente se colocaram entre eu e este grupinho, para dizer, agora vocês falaram, por favor, podem sair, né? E eu até insistindo com eles, não, deixa eles falarem, que a gente vai responder com calma, né? Mas, então, era sempre isso. O presidente é um homem honesto, o presidente é bom,
você é petista, você é comunista, e o presidente é um bom cristão, né? E assim, praticamente foi, mas tudo gritando, não foi possível conversar, digamos, né? Então, depois, os ministros da Eucaristia conseguiram fazer com que o pessoal saísse, e para mim foi tudo normal, né? Entre parênteses, eu quero dizer que nesta mesma paróquia, de 2 anos para cá, praticamente de quando o Bolsonaro ganhou as eleições, eu fui interrompido na missa 4 vezes. Esta foi a 4ª vez. Claro, uma vez foi diretamente na igreja, né? Uma pessoa se aproximou do altar e começou a falar ao povo, dizendo que não era para escutar este padre, nem a CNBB, porque eu tinha lido uma carta da CNBB, né? E tal. Outra vez, sempre na sacristia, que eu estava desvirtuando o ensinamento da Igreja Católica, né? E me questionado, mas você também, então, é a favor do aborto? Eu não tinha falado de aborto, coisa nenhuma, durante a missa. Se o senhor é a favor do aborto, o senhor é a favor... A Igreja diz também que, em caso de necessidade, a gente pode matar as pessoas por legítima defesa, e assim por diante, estas conversas assim. Então, esta 4ª vez, talvez foi um pouco a mais, eu diria, se pode usar o termo, né, mais violenta, né, de agressividade pelo tom de voz, né, pelo tom de voz. Né. E aí terminou, digamos assim, né. No domingo seguinte, que foi este domingo passado, dia 11, o padre da paróquia, o pároco, pensou por bem fazer uma celebração com outros padres, celebrando, tipo de desagravo, digamos assim, não é? Mas eu não estava presente porque eu tinha marcado uma missa em uma outra comunidade, eu fui na missa da outra comunidade, e depois eu também soube, né, que o que aconteceu, também porque nesta missa estava presente também meu irmão, que é o padre Hermano, que é padre que também estava celebrando junto com os outros, e também depois pelas redes sociais, os vídeos, né, eu também vi tudo, eu acompanhei e tudo mais. Mas, então, se criou esta situação um pouco de conflito. É bom dizer que a pessoa que aparece no vídeo aí, que vocês mostraram, é um coronel reformado, né? Isto já diz tudo, me parece. É um coronel reformado e tinha algumas pessoas que eram a favor, algumas pessoas enquanto isto saíram da igreja, mas outras ficaram, a maioria ficou, né? Então se criou esta situação muito desagradável, digamos assim, e agora, no próximo domingo, eu vou celebrar às 8 horas, no mesmo local aí, né? Tranquilo, e eu espero que não aconteça mais nada, não sei. A gente não está querendo exatamente criar uma espécie de briga pessoal e tal, né? Porque o que a gente está tentando de fazer, né, é um pouco um problema nosso de padres, né? Eu aprendi aqui no Brasil mesmo, eu estou aqui no Brasil desde 1970, em Fortaleza desde 1991. E sempre aprendi que o Evangelho sem a vida concreta, né, não tem muito sentido, né? Ou o Evangelho ajuda a nossa vida, ou senão é uma doutrina ou uma ideologia como outras, né, que tem boas também. Mas o Evangelho mexe na vida para que nós mudemos a vida. Então, aquele negócio de fé e vida é sempre... Então, nas pregações, não é que toda pregação eu falo de Bolsonaro, não é nada disso. Mas a gente faz referência às situações que estamos vivendo, né? Então, como cristãos, diante da palavra de Deus que diz isto, na missa de hoje, o que é que nós, ou como é que é a nossa atitude, né? Onde é que nós devemos mudar? Mais ou menos, porque isto eu aprendi na caminhada da igreja aqui no Brasil, né? De não desligar a fé com a vida, né? Eu não me sinto nem um profeta, nem filho de profeta, como falava o profeta Amós domingo passado, né? Não me sinto nada disso,
eu tento, dentro da minha capacidade e possibilidade, de fazer esta ligação fé e vida. Porque o Evangelho tem que mudar a vida da gente, a minha em primeiro lugar. Não estou querendo me dizer que o padre é que sabe tudo, que sempre é perfeito, não é nada disso. Porque aquilo que eu digo quando, digamos assim, faço minhas homilias, eu faço para mim mesmo primeiro. Não é que eu me desligo dos restos dos mortais, quase que me sentindo já o fiel seguidor do Evangelho. Pelo contrário, a palavra que chama a conversão é dirigida em primeiro lugar àqueles que anunciam esta palavra, né? Mas então eu não queria criar, digamos, confusão, né? Mas é o Evangelho que cria confusão. Muito bom, padre. Eu queria que o João falasse, né? O Evangelho é que cria confusão, exato, né? A gente não pode ficar em silêncio diante de tantas mortes. E é exatamente o que o padre Lino fez, né? Ele falou exatamente da responsabilização, né? Do governo diante das mortes. Não é? Porque na pregação de domingo atrasado, eu falei exatamente bem como é que se pode dizer cristão se a gente, diante de mais de 500 mil mortos, em que a gente sabe de quem é a responsabilidade, uma grande parte de responsabilidade, né? Então, exato. O Shoa, você estava dizendo que o padre Lino Alegre é realmente uma pessoa das mais importantes aí de Fortaleza, não é isso? Aí do Ceará. Bondade dele. Não, não é não, padre Lino. O senhor sabe disso. O povo cearense tem absoluta consciência de que isso é verdade. Padre Lino e Padre Hermano são duas pessoas queridíssimas aqui e importantes, porque nos dão a esperança de que, de fato, a pregação, a palavra de Deus pode servir para transformar o homem para melhor. Porque o que a gente está vendo, ultimamente, é exatamente o contrário, é se apegar à palavra de Deus para apostar num retrocesso civilizatório. É o que o padre Lino faz, e aí ele não faz isso como militante partidário, né? Ou por opções de partido A ou B, ele faz o que ele acabou de dizer, é o evangelho como algo revolucionário para transformar o homem, mas uma opção pelos pobres, que afinal de contas foi o que Jesus pregou, né? O que a palavra de Deus prega. Então, assim, o padre Lino tem, só aqui no estado do Ceará, mais de 30 anos de dedicação na pastoral do menor, na pastoral do povo da rua, na coordenação das pastorais. É um trabalho extraordinário de intercessão pelos segmentos sociais mais vulneráveis a vida toda. O padre Lino já é reconhecido como essa figura que aglutina a bem-querença entre as pessoas há muitos anos. Eu conheci o padre Lino em 2012, no começo em 2012, o padre Lino já estava recebendo os prêmios mais importantes de direitos humanos aqui desse estado. Então, essas pessoas que fizeram esse constrangimento são pessoas que apostam exatamente no contrário, apostam na intimidação, apostam na violência como forma de resolver as suas divergências, apostam no ódio, apostam na ruptura social. E eles estão desesperados porque o espaço está diminuindo para esse tipo de postura, sabe, Marilu? Queria dizer para você que essas pessoas que dizem que o padre Lino, por exemplo, não pode se manifestar ou opinar sobre as circunstâncias políticas são as mesmas que acham que é política, que não é política. Acham que não é política apoiar a vinda de uma Copa América que traz uma nova variante de coronavírus, como foi dito para a Thalita Galli na entrevista anterior. Quer dizer, são pessoas que acham que é muito normal você apostar num governo que constrange cada vez mais os trabalhadores, num governo que acaba com o meio ambiente, num governo que defende remédio ineficaz. Então, assim, todas as opções, né, são políticas, inclusive para calar também é uma opção política. E o padre Lino entendeu que ele, enquanto homem de Deus, ele tem que pregar a esperança, e é isso que ele faz, de modo que eu acho que a solidariedade do povo cearense vai estar com ele sempre. E no que contar aqui do Marcelo Shoa e de toda a família que ele também conhece, estará com toda certeza, porque é um homem de bem, um homem querido. Inclusive, eu agradeço muito a TV,
a RBA, pela oportunidade de me dar esse testemunho aqui diretamente a ele, viu, Marilu? Eu não pude estar aqui, Padre Lino, no último domingo, para ir à celebração em que houve um desagravo, que eu estava com meus pais comemorando 50 anos de casado dele, numa festa de 5, não foi uma festa, um jantar de 5 pessoas, mas conversamos sobre isso, e é uma grande oportunidade para dizer que estamos com o senhor, Padre Lino, e agradecendo sempre a existência coerente, a existência íntegra, essa vivência maravilhosa que o senhor passa para todos nós aqui. O senhor e o Padre Hermano também, Marilu, que é um queridíssimo padre, irmão do Padre Lino aqui, que já foi coordenador da Agência de Notícias da América Latina e que também tem uma vasta obra em prol do povo cearense. Muito bem, agora a gente está encerrando, temos uns minutinhos finais e tem uma notícia que eu queria repercutir com vocês dois, mas tem que ser muito curto, porque senão a gente pode estourar o jornal. O presidente Jair Bolsonaro indicou o ministro da Advocacia Geral da União, André Luiz Almeida Mendonça, para a vaga no STF, e a indicação foi publicada hoje no Diário Oficial da União, e esse é o terrivelmente evangélico. Eu fico imaginando se a gente tivesse um terrivelmente ligado à teologia da libertação, como seria diferente, não é isso? O show aí, padre. Pois é, já a palavra terrivelmente perigosa. Pois é. Porque também tem o Ivan, o terrível, da história. Tudo que é terrível, né? E traz desgraças. Então, eu preferiria que o ministro do Supremo Tribunal fosse, no caso, terrivelmente do lado da verdade e do lado dos pobres, né? Então, para ser breve, como você falou, Marilu, então eu quero agradecer ao Rádio Brasil Atual, ao Marcelo, que eu fico até comovido pela delicadeza que ele tem para comigo. A gente se conhece um pouquinho de velhos tempos e agradeço pelas palavras de coragem, de apoio e peço a Deus que ajude a igreja a ser fiel aos pobres. E o show, só para terminar? Marilu, eu acho que eu estou ficando velho, porque eu sou, por incrível que pareça, não pensei que isso fosse acontecer, mas eu acho que eu estou, porque eu sou de um tempo em que a gente não discutia qual era a fé do ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente só queria saber se o ministro do Supremo Tribunal Federal ia efetivamente realizar justiça ou não. Essa história de você apresentar como principal credencial do candidato à vaga do ministro do Supremo Tribunal Federal ser terrivelmente evangélico é a própria demonstração da incapacidade intelectual, técnica, do conhecimento. Então, eu espero que o Senado, que agora tem a oportunidade ímpar de dizer que o fato de ser terrivelmente evangélico, ou o fato de ser uma pessoa estreitamente, claro que umbilicalmente ligada ao pensamento esdrúxulo do presidente, um puxa-saco, sei lá, que isso não é o principal parâmetro credencial para ser ministro do STF. Inclusive porque, uma vez lá, passará, Padre Lino, mais de 30 anos, né? Quase 30 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal. É inacreditável que isso possa acontecer. Vamos torcer para que o Senado haja de forma republicana e mostre ao presidente que não é assim que você constrói uma nação ou que deve também moldar o Supremo Tribunal Federal. E agradecer mais uma vez a participação, viu, e dizer que endosso e reforço tudo que eu disse pelo Padre Lino. E gostaria de ser muito mais eloquente, Padre Lino, para dizer, na medida das palavras, aquilo que o senhor merece escutar. Muito bem. Muito obrigada, então, Padre Lino Alegre, da Paróquia Nossa Senhora da Paz de Fortaleza, e o Marcelo Show, advogado, professor de Direito, integrante também da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Forte abraço para os dois, muitíssimo obrigada. Muito obrigado. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil.